Pessoal, tudo bem com vocês? Essa questão aqui é uma questão muito bacana, ela também está fresquinha. É uma questão que caiu no concurso do Banco do Brasil domingo passado, no dia 25 de março de 2012. Foi elaborado pela Fundação Cesar Gran Rio. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir um favor para vocês. Divulguem aí o meu site para o pessoal, www.vandeir.com.br, ou meu canal no YouTube, ou meu Twitter. Lá no meu site você vai encontrar todas as videoaulas de graça, não precisa se cadastrar, não precisa nada, é só entrar e assistir. Assim, eu faço essas videoaulas com todo carinho para vocês, e se vocês puderem me ajudar aí, divulgando para seus amigos nas redes sociais, eu agradeceria muito, ok? Combinado? Então vamos à leitura. Uma pesquisa sobre o acesso à internet, 3 em cada 4 homens e 2 em cada 3 mulheres responderam que acessam a rede diariamente. A razão entre o número de mulheres e de homens participantes dessa pesquisa é, nessa ordem, igual a meio. Que fração do total de entrevistados corresponde àqueles que responderam eram que acessam a rede todos os dias? Ficou estranha essa leitura, né? Deixa eu ler de novo a última pergunta. Que fração do total de entrevistados corresponde àqueles que responderam eram que acessam a rede todos os dias? Então vamos lá. O difícil dessa questão, pessoal, não é a matemática, mas a interpretação, ok? Realmente ela tem aí, parece que vai travando a leitura, e pior que eles fazem isso de propósito. Vamos começar a decifrar esse enigma? Vamos lá, vamos fazer passo a passo, né? Vamos marcar aí as palavrinhas-chave. Numa pesquisa sobre acesso à internet, 3 em cada 4 homens, olha, 3 em cada 4 homens, é uma informação importante, e 2 em cada 3 mulheres responderam que acessam a rede diariamente. A razão entre o número de mulheres e o de homens... Opa, vamos ter mais uma informação. Ó. A razão entre o número de mulheres e de homens participantes dessa pesquisa é, nessa ordem, igual a meio. Que fração do total de entrevistados corresponde àqueles que responderam, que eram os que acessam a rede todos os dias? Ainda está um pouco confuso, não tá? Qual é o próximo passo? Lembra que a gente separou aqui as palavrinhas-chave, a gente grifou? Vamos colocar aí no papel. Primeira informação, 3 em cada 4 homens, ó. Uma pesquisa sobre acesso à rede. 3 em cada 4 homens. Como é que nós vamos marcar isso? Ó? 3 em cada 4 homens. Então, 3/4 dos homens. Certo? Vamos ao próximo dado. E 2 em cada 3 mulheres. Então, vamos marcar aqui, ó. 2 em cada 3 mulheres. Então, é 2/3 do total de mulheres acessam a rede diariamente. Opa. Então, ó, 3 a cada 4 homens e 2 a cada 3 mulheres acessam a rede diariamente. Certo? Montamos aí nossas fraçõezinhas. Vamos ver qual é o outro dado que o problema informa. A razão. Razão, pessoal, significa divisão em matemática, tá? A palavrinha por e a palavrinha razão significam divisão. Por exemplo, 3 por 2. 3 dividido por 2. A razão entre 3 e 2 é a mesma coisa que 3 dividido por 2, ok? Então, vamos lá. A razão entre o número de mulheres e de homens. Então, nós vamos fazer exatamente isso. A razão não é uma divisão. Então, eu vou pôr aqui, ó, um traço de divisão. Em cima, aqui eu vou ter, ó, a razão entre o número de mulheres. Então, vou marcar aqui, mulheres, e o de homens. Então, vou colocar aqui, homens, participantes dessa pesquisa, é nessa ordem, igual a meio. Então, vamos lá, é igual a meio. Gente,
Deu para entender o que eu fiz? Ó, vamos ver com calma. A razão entre o número de mulheres e de homens participantes dessa pesquisa é, nessa ordem, igual a meio. Por que é importante nessa questão aqui, nessa ordem? Se não existisse essa palavrinha, podia anular, inclusive anular a questão. Porque eu não saberia dizer se a razão seria mulheres divididas por homens ou homens divididos por mulheres. Então, essa palavrinha nessa ordem, respectivamente, preste atenção. Poderia colocar aqui inversamente. Inversamente você teria que inverter. Homens ficariam em cima e mulheres embaixo. É igual a meio. Gente, nós só temos esses 3 dados, certo? O que o problema quer? A fração do total de entrevistados. A fração do total. Então, a fração em relação ao total. Vamos destacar isso aqui, pessoal. É o nosso ponto de referência, o total. Ele quer a fração em relação ao total de entrevistados, que correspondem àqueles que acessam a rede todos os dias. Em outras palavras, se eu somar a quantidade de homens e a quantidade de mulheres, eu vou ter o total que acessam a rede. Mas qual o problema? Eu já brinquei isso em algumas videoaulas, principalmente de derivada. Eu acho que vocês com certeza não devem ter assistido, que o pessoal não interessa para o pessoal de concurso, ok? Mas vamos lá. Tá vendo esse H? Eu vou chamar isso aqui de pato. Tá vendo esse M? Eu vou chamar isso de galinha. Isso me lembra... Isso, pessoal, eu aprendi com a minha querida professora Jocely lá no meu ensino médio. Um grande abraço pro... Que é o seguinte. Pato não se mistura com galinha. Então você não pode vir aqui e somar um pato com uma galinha. Não pode, não dá certo. Para você fazer uma soma em matemática que envolvam letras, temos que ter a mesma letra nos 2 casos. Por exemplo, se fosse 3/4 do total mais 2/3 do total, ótimo, era só somar. Mas não, é 3/4 do número de homens e 2/3 do número de mulheres. Então a gente não pode sair somando aqui não. Certo, pessoal? Combinado? Pato é pato, galinha é galinha. Se você estiver na dúvida se pode somar ou não, lembre-se disso. Uma coisa que é importante, x é diferente de x ao quadrado, tá? Você não pode somar, por exemplo, 2x mais x ao quadrado, em hipótese nenhuma. Você não pode fazer isso aqui virar 3x, ou sei lá, 3x ao quadrado, ou 3x às quartas. Esquece, não dá. Pato, pato, galinha, galinha. Agora que nós já focamos nisso, qual é a outra informação importante nesse problema? É esse dado aqui. Mulheres sobre homens, a razão entre mulheres e homens é igual ao meio. O que isso significa? Como nós estamos falando, nós não estamos tendo como referência algum valor total aqui, certo? Não é igual uma pizza, você tem 8 pedaços e você come um, não tem nada a ver. Essa fração aqui você está relacionando 2 coisas, número de homens com número de mulheres. O que significa, ó, mulheres 1, homens 2. Então, isso significa o seguinte, para cada mulher que foi entrevistada, existiam 2 homens. Vou desenhar aqui o quadradinho dos homens. Aqui eu ia fazer junto, mas eu vou fazer separado esse quadradinho. Certo? Para cada mulher, existiam 2 homens nessa pesquisa. Ou seja, se eu tivesse 1000 mulheres que fizeram a pesquisa, nós teríamos 2000 homens. Qual seria o total? Não seria 3000? Se tivesse 1000 mulheres e 2000 homens? Muito bem. Se eu tivesse aí 10 mulheres, eu teria 20 homens, o total seria 30. Né? E se eu tivesse 1 milhão de mulheres, eu teria 2 milhões de homens, enfim. Deu para perceber uma coisa? Qual é o total de entrevistados da pesquisa? Não é a soma do número de mulheres com o número de homens? Eu não encontro o valor total de entrevistados da pesquisa? Sim, mas qual é o problema? Eu não tenho valores, quantos homens participaram, quantas mulheres. Se tivesse, era só substituir aqui o número de mulheres, o número de homens, pronto. Você descobria quanto de cada um que acessava a rede, depois somava, enfim. Mas ele não informa, ele informa que nós temos aqui mulheres para
cada mulher nós temos 2 homens, certo? Dá para entender esse dado aqui? Muito bem. Então, que outra informação nós podemos tirar daqui, ó? A soma desses 3 é igual ao total de pessoas, não é? Então, vamos lá. Eu posso... Tá vendo porque eu separei em 3 quadradinhos? Porque eu vou dividir o total em 3 partes, certo? Aqui, ó, se eu dividir em 3 partes esse total, a quantidade de homens que participaram representa quanto? Representa 2/3 do total. Vou chamar o total de X, tá? E a quantidade de mulheres? Ela representa 1/3 do total. Por exemplo, lembra aquele exemplo lá que eu falei, ó, 1000 mulheres, 2000 homens. O total não era 3000? Sim, é verdade. Então, para saber se a gente fez certinho, 1/3 do total é mulheres, certo? Então eu falei, ó, o total tinha 3000 pessoas, vezes 1/3, se eu simplificar eu vou encontrar quantas? 1000 mulheres. Tá vendo como volta o resultado? Se eu tivesse aqui 2/3 de 3000, eu ia achar 2000 homens. Então essa aqui é uma maneira de representar o total, ó. 2/3 de homens em relação ao total e 1/3 de mulheres em relação ao total. E agora eu quero chamar a atenção para vocês por causa disso aqui, ó. Esse aqui não é o total de mulheres e esse aqui não é o total de homens. Olha só, esse aqui é o total de mulheres, esse aqui é o total de homens. Eu posso substituir aqui, ó, mulheres e homens? Posso sim. Aliás, é muito importante fazer isso, ó. Eu sei que 3/4 do número de homens. Quantos homens nós temos em relação ao total? 2/3 de X. Então vou marcar aqui, ó. Vou até fazer de outra cor. Fazer de roxo, ficou igualzinho lá embaixo. 2/3 do total. Certo? Essa aqui é a nossa quantidade de homens em relação ao total, certo? E as mulheres? Eu vou ter aqui 2/3 da quantidade de mulheres. Quantas mulheres eu tenho aqui? Não é 1/3 do total? Vou fazer aqui vezes 1/3 do total. E eu vou encontrar aqui a quantidade de mulheres em relação ao total. Muito bem. Eu deixei separadinho assim por causa do seguinte. Olha que bonito esse 3 aqui. Ó, não esquece, multiplicação é a única operação com frações que a gente pode simplificar em cruz. Ó. Então eu posso simplificar esse 3 com esse 3? Posso virar 1 aqui e 1 aqui. Certo? Então eu vou repetir aqui embaixo. Ó. Vai ficar 1/4. Deixa eu mudar de cor, senão não vai ficar legal. Vai ficar aqui 1/4 vezes 2/1. Olha só, posso simplificar esse 2 e esse 4? Posso, ó, 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Isso vai ser igual a, fazer aqui pequenininho, apertadinho, 1/2 vezes 1/1. 1/1, certo? Opa, esqueci do x aqui, ó. Pessoal, tem um x aqui em cima. Eu simplifiquei os 2/3, ficou 2/1, x continua, tá? Então aqui ficou 1/1 de x vezes meio. 1/1 é igual a 1, certo? Então a mesma coisa de eu escrever aqui, meio vezes x. Ou seja, eu posso simplesmente escrever meio x, certo? Então essa aqui é a minha quantidade de homens em relação ao total. E aqui a minha quantidade de mulheres. Dá para simplificar? Não, né? Vou marcar aqui na outra página. Ó. Eu tenho meio de x, a quantidade de homens em relação ao total. E vamos ver aqui a quantidade de mulheres. 2/3 vezes 1/3 de x, né? 2/3 vezes 1/3 de x. Isso é igual a 2 vezes 1, 2, o x eu vou manter. Ou 1 vezes x é x. 2 vezes x é 2x. 3 vezes 3, 9.
2 nonos de x. Isso é igual a quantidade de mulheres. Vamos recapitular? Eu tenho aqui a relação de mulheres e homens, que é 1 para 2, ou seja, para cada uma mulher eu tenho 2 homens. Se eu somar a quantidade de mulheres e homens, eu encontro o total. Ó. Tá vendo que eu tenho 3 bloquinhos? Um bloquinho de mulher e 2 de homens. Então o total é eu dividido em 3 partes. Homem representa 2/3 e mulheres 1/3 do total. O que eu fiz? Tá vendo aqui a quantidade de homens? Eu vim aqui e substituí. Em vez de eu tirei esse H e coloquei a quantidade de homens, que é 2/3 de x. Eu marquei aqui, ó, 2/3 de x, certo? Então ficou 3/4 vezes 2/3 de x. Simplifiquei aqui por 1 em cima e embaixo, ficou 1 sobre 4 vezes 2x sobre 1. Simplifiquei de novo por 2, ficou 1 sobre 2x, certo? Porque, ó, 2 vezes 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 1 é 2. O x eu mantive, não mudei. Então, eu fiquei aqui. Essa aqui é a quantidade de homens em relação ao total, certo? Tá aqui. E aqui eu tenho a quantidade de mulheres em relação ao total, que é 2 nonos de x. Aqui você pode escrever assim também, ó, 2 nonos de x. Não tem problema, vê que é mais fácil para você. Agora, qual era a pergunta mesmo? Vamos voltar lá? Olha só. Que fração do total de entrevistados, do total, corresponde àqueles que acessam a rede todos os dias? Então, olha só. A quantidade de homens não está em relação ao total? A quantidade de mulheres aqui não está em relação ao total? Está, na verdade? Então, eu só tenho duas informações em relação, tendo o mesmo referencial, ou seja, aqui eu tenho uma galinha, é x, aqui é meio de x. Aqui eu tenho outra galinha, 2 nonos de x. Eu posso somar. Concorda comigo que ela quer saber o total de pessoas que acessam a internet? O total vai ser a soma dos homens mais as mulheres. Então, vai ficar aqui, ó, meio x mais 2 nonos de x, certo? Eu estou somando aqui a quantidade de homens em relação ao total e a quantidade de mulheres em relação ao total. Como é que eu faço essa continha aqui? O x está te atrapalhando? Está, né? Fala a verdade. Então, pode ser que não, mas pode ser que sim. Na hora de fazer essa continha, tá vendo que tem x dos dois lados? Não se preocupa muito com ele não, finge que ele não existe. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o MMC. Tem uma videoaula lá sobre MMC, resolução de questões de frações, ok? Mas aqui, o MMC entre 9 e 2 é igual a 18. E o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui do lado, que vai ficar mais fácil. Vai ficar meio de x mais 2 nonos de x. Isso é igual, põe o traço. O MMC entre 9 e 2 é 18. O que a gente faz agora? Pega o 18, divide pelo de baixo. 18 dividido por 2, 9. Multiplica pelo de cima. 9 vezes 1, 9. 9x, não esquece dele, ó. 9x. Mais 18 dividido por 9, 2. 2 vezes 2 dá 4. Vai ficar 4x, ok? Quanto que fica isso aqui? 9x mais 4x. Quanto que é 4? 9 galinhas mais 4 galinhas. Só fazer, ó. 9, 10, 11, 12, 13. Então, nós vamos ter aqui 13 galinhas sobre 18. 13 sobre 18. O x representa o total. Então, qual é a nossa fração aqui em relação ao total? 13 18avos. Voltando aqui, olha só que alternativa bonita. E correta, né? A letra C. 13 18avos. Essa é a fração que corresponde à quantidade de pessoas que acessam a rede todos os dias. Espero, sinceramente, que você tenha gostado, que eu possa ter te ajudado com essa questão. Um grande abraço e até a próxima videoaula. Até mais.